Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso encontro semanal, esse nosso reencontro para mais uma aula de filosofia. Isso mesmo, mais uma vez estamos aqui juntos, reunidos, mesmo separados. E isso faz da gente perseverantes. Sim, exatamente. Porque quando a gente consegue se disciplinar a fazer uma coisa que nós não estamos muito acostumados a fazer, isso vai se tornando um costume. E esse costume só é possível de ser alcançado quando há perseverança. Então, muito bem-vindos, senhores e senhoras perseverantes. E para aproveitar essa sua perseverança, olha para a tela. Já está aí o tema da aula de hoje. Isso mesmo. Nós estamos mudando um pouco a forma de apresentar esta aula. Antes, a gente começava pela preparação de todos vocês para a aula. Ainda vamos fazer isso. Mas agora, eu estou optando para que a gente possa já começar atendendo a curiosidade de vocês. Para vocês que estavam curiosos e curiosas para saber qual seria o tema da aula está aí no quadro. A busca da verdade. Então, você que já está preparado e preparada com todo o seu material na mão, que já está aqui nos acompanhando todas as semanas, já está com o seu caderno, já está com seus livros, já está com tudo que é preciso, caderno, caneta, lápis, aproveite e já vai anotando o tema da aula de hoje. E você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós estamos falando de filosofia. Isso mesmo. Então, se está perdido, está perdida? Não, é aqui mesmo. Aqui é o teu lugar, então seja bem-vindo, pode já ocupando a sua cadeirinha. Mas que cadeira, professor? Estou em casa. Ah, é? Me perdoe. Então, nós vamos fazer o seguinte: vamos lá para a nossa preparação? Aquela de todas as semanas. Isso mesmo. Você é um trabalhador, você é uma trabalhadeira. Todos vocês trabalham. Só que ainda não tem consciência disso. Mas, como todo trabalhador, é preciso ter suas ferramentas de trabalho. E está aqui as minhas sugestões, algumas sugestões de ferramentas. Temos os livros, temos o caderno, o lápis, a borracha, a régua. E, é claro, o equipamento eletrônico. Sem ele, você não conseguiria estar aqui comigo nesse momento, acompanhando essa aula. Então, aproveite que você já está com todo esse material na mão, ou que está indo buscá-lo, vá logo, pegando o teu caderno e colocando a data de hoje. Isso mesmo, a data de hoje é o seu registro de que todas as semanas você está aqui conosco, acompanhando aula a aula, sem perder uma aulinha sequer. Mas, professor, e se eu perdi? Calma, você não perdeu nada, porque essa é a grande vantagem de nós estarmos aqui assistindo aula online, pela internet, porque a partir do momento que nós começamos a fazer esta aula à distância, pelo sistema do Google Sala de Aula, vocês têm uma vantagem gigantesca. É que quem não assistiu uma aula, é só ir lá nas gravações de todas as aulas e assisti-la. Mas como, professor? Onde que está isso? Bem, se você está chegando hoje, você ainda não sabe, então vou lhe falar. Nós gravamos todas as aulas que nós apresentamos. Então, utilizamos o Google Meet transmite essa aula e depois a gente envia essa aula para o YouTube. Exatamente. Então, lá no YouTube, já já vou falar mais com detalhes sobre isso, você vai ter acesso a todas as aulas, bem organizadinho, sem erro, tá bom? Mas antes de chegarmos lá, já prepararam aí seu material? Então, você que não tem um livro, por exemplo, está chegando hoje, não sabe como vai fazer? Não se preocupe. Ao final da aula, a gente disponibiliza as páginas do livro que nós utilizamos para a preparação da aula. Bem importante lembrar disso. Todos vocês que tiverem um livro, as páginas que nós utilizamos, que vamos disponibilizá-las, estão aí no livro. Então, você pode acompanhar lendo. Eu até sugiro que vocês leiam. Mesmo quem não tem, no final, peguem as páginas que vão estar sendo disponibilizadas e leiam, porque a leitura faz parte desse processo de aprendizado que nós estamos construindo juntos. Então, está resolvido esse problema. Outra questão. Se você está aqui todas as semanas e está fazendo todos os exercícios, também não tem problema. Você só enviar
esses exercícios lá no formulário de atividade. Então, se você ainda não sabe que formulário de atividade é esse, daqui a pouquinho você vai estar recebendo aí no Google Sala de Aula esse formulário de atividade. Então, só estou aqui preparando quem está chegando hoje. Quem não está chegando, me desculpe, porque eu estou falando coisas que vocês já conhecem. Então, muito importante esse momento de nós sabermos que toda a aula, todo o material que a gente utiliza, vocês têm em mãos, que é o livro de vocês. E caso não tenha, eu vou estar disponibilizando as páginas, pedacinho por pedacinho, tá? Combinado assim? Então, já registraram a data de hoje? Sim, muito bem. Agora registra o nome da disciplina, filosofia, logo embaixo. Para quem já tem o tema na mão, já pode escrever aí o tema, busca da verdade, e coloca logo embaixo aí o nome do professor, que está aqui embaixo. Ó. Isso. Muito bem. Agora vamos para outra etapa dessa aula, que é a preparação do lugar. Por quê? Quando você vai para a escola, você já tem uma sala que tem um número, você naturalmente vai sentar na mesma cadeira. Às vezes você pode mudar, mas normalmente você senta na mesma cadeira, no mesmo lugar da sala. Então, por que vai ser diferente na sua casa ou no lugar onde você está assistindo essa aula? Não pode ser diferente. Por quê? A constância é que faz a gente aprender. A repetição ajuda muito a gente a aprender. O ambiente preparado ajuda a gente a aprender. Então, você precisa do seu ambiente. Quem já está aqui conosco já deve ter o seu ambiente aí preparado, já está sentado, seja numa poltrona, na cadeirinha, numa mesa, está sentado na cadeira na mesa da cozinha, enfim. Mas quem está chegando, você pode escolher. Eu faço algumas sugestões. Pode ser sofá da sala, pode ser na cozinha, pode ser numa mesinha que você vai levar para algum lugar, que pode ser teu quarto, uma varanda, não importa. Mas tem uma coisa que eu... Tem duas coisas, na verdade, que eu digo que são muito importantes. Todas as aulas eu falo que são muito importantes. Primeira, se você vai estudar, tem que ter água. Fundamental. Ó, sempre trago a minha. Imagine só, você na sala de aula, na escola, o que você fazia? Professor, posso beber água? Vai lá beber água. Tem o bebedouro. Só que aqui não tem bebedouro, né? O bebedouro é, de repente, a geladeira ou o filtro que você tem na sua casa. Só que quando você se levanta e você está acompanhando a aula dentro da escola, você perde totalmente aquilo. Se você vai levantar para pegar água na cozinha, você pode, né? Se você estiver assistindo a aula gravada, você pode dar pausa no vídeo e depois voltar. Mas, se você está aqui assistindo conosco essa aula nesse momento, ao vivo, por que dar pausa? Se você pode trazer a garrafinha de lá da cozinha e já colocar do teu lado, ou botar numa caneca um copo d'água. A água é fundamental, porque ela ajuda você a ficar concentrado, a ficar concentrada, a ficar atento, a ficar atenta. Ela hidrata o teu corpo, hidrata o seu cérebro e permite você acompanhá-lo até o final. Afinal de contas, é uma aula, como outra qualquer. Então, ela vai levar aí mais ou menos uns 50 minutos. 50, 55, 60 minutos. Então, você precisa estar hidratado para acompanhar. E já que ela leva esse tempo, tem uma outra sugestão, que aí é uma sugestão que eu digo que é uma sugestão proibitiva, que é só uma sugestão. Claro que você tem liberdade para escolher onde você quer assistir a aula, mas eu sugiro que você evite assistir a esta aula deitado ou deitada à cama. Está aqui. Por quê? Porque quando você deitar à cama, o que a cama vai dizer para você? Ah, estou tão confortável, tão quentinha. Ah, vamos fechar só o olho só por 5 minutos, daqui a pouco eu abro o olho. E quando você vê, você vai perder a aula toda. E nós não queremos que você adormeça durante essa aula. Mesmo que você leve uma mesinha, uma cadeira para dentro do teu quarto, evite sentar na cama para que você não tenha essa necessidade, essa vontade de dormir. Tá bom? Combinado assim? Vamos para a última etapa da nossa preparação, então, que é aquele momento que eu vou falar diretamente para você. É, você mesmo que está aí sentado, que está sentada, me ouvindo nesse momento. Você que está nos acompanhando todas as semanas, e nós já vamos para a aula número 24. Então, ao longo desses meses, você está aqui todas as semanas, meu muito obrigado. A minha gratidão é imensa por você me permitir entrar na sua casa. Você me recebe na sua casa todas as semanas, assim como eu recebo vocês na minha. Então, muito obrigado por me receberem e eu também sou muito grato por ter condições de receber vocês aqui. Então, para você que está aqui o tempo todo conosco, todas as semanas, meu agradecimento. Agora, para você que está chegando aqui pela primeira vez,
também muito obrigado, que você venceu aquela barreira que estava te impedindo de assistir essa aula. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então, aproveite nesse momento que você acabou de chegar. Isso também serve para quem já está aqui há mais tempo. E se por um acaso você está assistindo essa aula pelo YouTube, vamos lá nos inscrever no nosso canal? Inscreva-se no nosso canal. Adicione o seu clique na nossa campainha. Isso, ative o sininho, como todo mundo diz, que eu chamo de campainha, porque é quando eu estou avisando que eu estou chegando na sua casa. Então o YouTube vai entender isso. E deixe o seu like. Claro, deixe o seu like. Não porque você vai responder o like, porque eu estou te pedindo. Não, deixe o seu like. Se ao final dessa aula você se sentir bem, gostou da aula, a aula te acrescentou alguma coisa, deixe o seu like. Se inscreva. 3 etapas. Primeiro, se inscrever, que aí você vai ter todas as vezes que a aula for enviada, for colocada no YouTube, você vai poder receber as notificações. Mas, para fortalecer essa corrente de receber as notificações, de ser avisado pela nossa campainha, também ative o sino. Então, você se inscreva no canal, ative o sino e, ao final da aula, gostou da aula? Te sentiu bem? Deixa o seu like. E assim você ajuda o nosso canal a crescer, você cresce junto, porque quanto mais nós estivermos estimulados, mais ideias nós vamos ter ao longo das nossas aulas e a cada semana pode surgir novas ideias, a gente vai aperfeiçoando para atender cada vez mais um número maior de pessoas que estejam por aí sem aula. E é esse o momento que eu vou chamar a atenção de vocês. Sim, você que está aqui, chegou agora ou já está aqui há algum tempo, vamos lembrar do nosso próximo. Nosso próximo, que pode ser um seu colega de turma, ou um colega de outra turma, ou um colega de outro colégio, um vizinho, uma pessoa que gosta dos temas que a gente aborda aqui. Então, vamos ser caridosos e caridosas, fraternos e fraternas, solidários e solidários com essas pessoas. Se você tem, por exemplo, um colega da sua sala que não está acompanhando as aulas, ou porque ele tem uma dificuldade com a tecnologia, ou porque ele tem dificuldade por não ter internet, ou porque ele só consegue acessar o WhatsApp no smartphone dele, que é quando não tem tarifa, está dentro do pacote, envie o link, compartilhe o link desta aula. Está aqui o botão, ó. Compartilhe o link desta aula com ele, com ela. Manda pelo WhatsApp. Estimule ele, estimule ela a estudar. Se ele está precisando também das atividades, estimule. Fazer as atividades, auxilie, seja solidário. E se é alguém de outra turma ou de outro colégio que não está tendo aula, faça isso também. Vamos ajudar o nosso próximo a melhorar-se, a se aperfeiçoar. Então, esta é a nossa sala de aula, é o nosso colégio aqui representado. Então, vamos trazer esse colégio para dentro da vida dos nossos amigos, nossas amigas, nossos vizinhos, dos nossos companheiros de sala. Porque assim a gente vai fazer todo mundo crescer junto. E esse é o objetivo. As aulas estão acontecendo. Já estamos mais da metade do ano letivo. E daqui a pouco o ano letivo acaba. E é importante todo mundo acabar esse ano letivo juntos, com um bom desempenho. Então, você pode auxiliar o seu colega, a sua colega, a ter um desempenho melhor. Tá bom assim? Estamos de acordo? Posso contar com vocês? Excelente. Então, vamos ao nosso conteúdo. A busca da verdade. Mas antes de falar, propriamente dito, do conteúdo, quero dar um aviso a vocês. Vocês que estão aqui conosco, já estão aqui, já passaram pela preparação, estão aqui só esperando o conteúdo começar, ao final desta aula, eu vou fazer uma pergunta. Esta pergunta, só no final da aula. Eu quero ver vocês responderem ou pelo Google Chat, que é o nosso contato para quem está matriculado nas turmas, ou pelos comentários do YouTube. Quero ver vocês responderem a pergunta, hein? Quero ver esses comentários cheios de respostas. Então, aguardem. Ao final dessa aula, vai ter uma pergunta especial que é para você responder e eu verificar se você é um bom observador ou uma boa observadora. Tá bom assim? Então, vamos lá. Vamos à busca da verdade. Bem, ao longo das últimas aulas, nós temos falado muitas coisas a respeito do que é verdade, do que é conhecimento, de como que a gente aprende, a construção de um pensamento lógico. Lá atrás, falamos da linguagem, tudo isso está interligado. Porque se a gente melhora a nossa linguagem, a gente melhora o nosso pensamento.
Se a gente organiza o nosso pensamento, a gente se aproxima da verdade. E se a gente se aproxima da verdade, a gente tem a tendência a melhorar, a se aperfeiçoar. Porque a verdade, ela está aí para ser descoberta, revelada. Mesmo que ela seja uma verdade relativa. O que é uma verdade relativa? É que ela não está com todos os elementos presentes. Sempre vai faltar algum elementozinho para nos estimular a continuar pesquisando, a procurar continuar pensando e refletindo a respeito das coisas. Então, esse tema, ele é praticamente o tema primordial para a ascensão da filosofia como área de conhecimento. Então, ao longo do tempo, nem sempre a filosofia existiu, ela foi se tornando, ou seja, ela foi acompanhando as transformações da própria humanidade, ou seja, da nossa humanização, e a partir do momento que a gente foi aprendendo, passo a passo, foi criando-se, na verdade, a necessidade de se descobrir coisas, de revelar-se coisas. Então, interrogações, perguntas, questões começaram a surgir na mente dos humanos. E essas perguntas foram questionando certos fenômenos que eram tidos como absolutos, fenômenos inquestionáveis. Até que surgiram os primeiros filósofos na história da humanidade. E esses primeiros filósofos foram questionando essa verdade inquestionável. E a partir do momento que houve o questionamento, novas verdades surgiram, até cada vez mais se aproximar da verdade. Então, a busca da verdade foi o estímulo, a motivação para que a filosofia se tornasse uma área do conhecimento tão importante para a formação humana, para a construção do ser humano como um ser, não apenas como uma coisa ou um objeto ou um qualquer elemento que pertence à natureza. Não, como um ser racional, um ser que pensa, que reflete e que constrói, mas que, infelizmente, também acaba destruindo quando pensa errado. Então, por isso é importante nós termos essa compreensão do papel da filosofia em nossas vidas. Precisamos pensar corretamente, precisamos ir na direção do que é correto, do que é o melhor e aquilo que traz benefícios, não apenas para si, benefícios para si mesmo, mas, fundamentalmente, benefícios que possam ser aproveitados por todos. Compreenderam isso? Então, aqui, eu não vou tratar desse assunto logo hoje, mas já adianto para vocês. Estão vendo essa imagem? Pois bem, essa imagem aqui, ela reflete uma alegoria, que é uma história imaginada que foi contada por um filósofo chamado Platão. O nome dessa alegoria é a alegoria da caverna. Então, essa aqui é uma caverna. Se vocês observarem, aqui é a caverna, que tem um fogo, umas pessoas saindo dessa caverna e outras aqui, ó, atrás das sombras, observando apenas as sombras. Estão vendo aqui, ó? O cavalo, o soldado, os animais aqui, ó, a ave, tem aqui uma espécie de coelho. Então, esses homens aqui estão vendo apenas as sombras que são refletidas na parede da caverna através da iluminação que está na porta de entrada da caverna. Acreditem, esse contexto, que é uma alegoria, é uma imaginação do que pode ter acontecido na mente humana quando ela teve contato pela primeira vez com um conhecimento real, com um conhecimento verdadeiro, é que alguém daqui, ó, um desses homens que estavam aqui olhando a sombra, decidiu levantar a cabeça. E ao levantar a cabeça, observou que havia todo um cenário fora da caverna. E está aqui ele. Ó. E esse homem que saiu seria o filósofo. É uma alegoria, é uma imaginação, ou seja, um conto a respeito de como teria sido esse despertar da consciência humana. Então, ao longo das próximas aulas, a gente vai estar sempre falando desses homens, dessas mulheres, desses filósofos que foram surgindo e foram buscando cada vez mais encontrar essa verdade, buscando cada vez mais se distanciar desta caverna. Quanto mais se aprende, mais longe da caverna se fica. Ou seja, eu fico conhecendo cada vez melhor
o que é real. Então vamos comigo e vamos acompanhar como é que veio sendo construída essa história a respeito da busca da verdade. Então vamos lá. Teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento é a disciplina filosófica que investiga as condições do saber verdadeiro. Os filósofos da Antiguidade e da Idade Média se interessaram por questões relativas ao conhecimento, embora ainda não se tratasse propriamente de uma teoria como disciplina autônoma. Começaremos com as indagações sobre o problema do conhecimento na Grécia Antiga. Desde os pré-socráticos, seriam aqueles filósofos que nasceram antes de Sócrates, que o Sócrates quer como se fosse, para a filosofia ocidental, é um ícone, ou seja, é um personagem que marca a história da filosofia. Então, os pré-socráticos, eles já existiam antes de Sócrates nascer. Só quando Sócrates nasce e depois morre, e passa-se a considerar os Sócrates como um marco, ou seja, as ideias de Sócrates como um marco para a filosofia ocidental, todos os que vieram antes de Sócrates foram chamados de pré-socráticos, aqueles que prepararam o terreno da reflexão filosófica para que Sócrates pudesse finalmente aparecer, nascer e desenvolver as suas ideias. Então, desde os pré-socráticos há Platão e Aristóteles, que foram discípulos de Sócrates, cujas teorias influenciaram profundamente o pensamento medieval e ainda hoje ressoam em nossa maneira de pensar. Até aqui tudo bem? Só estou lendo para que a gente possa já ir se habituando ao contexto. Filosofia pré-socrática. O período pré-socrático atravessou todo o século VI a.C. Imagine, século VI a.C. são 600 anos antes de Cristo nascer. Que o nascimento de Cristo também é um marco histórico. Então, nós temos o marco histórico filosófico, que é as ideias, né, do Sócrates, e temos o marco histórico, que é da religião cristã, que é o nascimento de Cristo. Então, ao longo da história da humanidade, vários marcos históricos existem. Se a gente começar a conhecer um a um, a gente vai percebendo que eles vão caminhando na medida que a humanidade vai caminhando. Então, qual seria o marco histórico da nossa geração hoje? Talvez ainda não exista. Talvez não tenha aparecido ainda, mas é bem possível dele já ter nascido. Então, daqui a pouco vai surgir alguém, ou vai surgir uma ideia, vai surgir uma revelação nova que vai servir como marco histórico para os nossos descendentes. Aqueles que vão nascer daqui a 20, 30 anos e que vão ler nos livros de história, nos livros de história e filosofia, por exemplo. E aqui, em 2020, 2021, houve um marco histórico, por exemplo, entendem? Então, o marco histórico ele vai de acordo com a evolução da humanidade. Então, na medida que a filosofia de Sócrates marcou a história, é porque a partir dali começou a se pensar de maneiras diferentes. E essas maneiras diferentes, até hoje, ainda têm seus reflexos. Então, continuando. O período pré-socrático atravessou todo o século VI a.C., quando filósofos oriundos das colônias gregas, como Jônia, atual Turquia, e Magna Grécia, sul da Itália e Cilícia, iniciaram o processo de desligamento entre filosofia e pensamento mítico. O que seria o pensamento mítico? Não sei se eu já comentei com vocês, ou se vocês já ouviram falar, os mitos eram histórias contadas entre os nossos ascendentes, né? Descendentes, não, descendentes somos nós. Os nossos ancestrais gregos, vamos chamar assim, eles contavam para os seus descendentes histórias que explicavam uma série de fenômenos da natureza. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar em Poseidon, você já deve ter ouvido falar em Zeus, por exemplo, Thor. Essa, na verdade, não é mais ligada à Grécia, né? Mas, por exemplo, qual é o nome daquele outro? Hércules. Então, vocês provavelmente já ouviram falar nesses ícones da história filosófica grega. Só que essa história filosófica ainda não é filosófica, ela é mítica. Porque, na verdade, o Hércules não existiu, na verdade, o Zeus não existiu, Poseidon não existiu, e tantos outros. Eu posso estar misturando até alguns mitos, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que os mitos eram explicações que as pessoas que não conheciam outra explicação davam
para fenômenos da natureza, por exemplo, para fenômenos dos sentimentos, como o amor. Por exemplo, quem nunca ouviu falar na deusa Atena? Quem gosta ainda hoje, né? Eu, na verdade, sou dessa época. Eu não sei se vocês já conheceram, por mais que ele ainda exista aí como desenho. Os Cavaleiros do Zodíaco. Então, quem gosta de Cavaleiros do Zodíaco deve conhecer vários deuses gregos. E tem lá a deusa Atena. Então, tudo isso está associado ao desenvolvimento de ideias para explicar aquilo que era inexplicável. A partir do momento que a filosofia ela surge e se desliga do mito, ela cria uma ruptura no conhecimento que até aquela época se detinha. Então, muitas pessoas que acreditavam em certas coisas passaram a questionar essas explicações sobre o inexplicável. E muita coisa começou a ser revelada. Por exemplo, a ideia de Júpiter, a ideia de filhos de deuses, metade homem, metade deus, como o próprio Hércules. Então, a ideia de que os deuses habitavam entre nós, que tinham características humanas. Então, são coisas que ainda não tinham explicação, por mais que a gente possa tirar alguns elementos que ainda possam ser considerados verdadeiros. Mas o fato é que, para aquele momento histórico, foi importante, porque dava explicação para aquilo que ninguém conseguia explicar. E a filosofia começou a resolver uma série desses problemas inexplicáveis. E claro que o avanço da ciência também auxiliou. Se vocês pensarem, por exemplo, que considerava-se a Terra como o único planeta do universo, ou seja, o universo era a Terra, quando começam a fazer investigações com aparelhos tecnológicos como o telescópio e descobre que tem outros planetas além da Terra, uma série de histórias mitológicas que eram contadas pelo universo terrestre caem por terra. Novos questionamentos surgem a partir daí. Se existem outros planetas, então será que existe vida em outros planetas além da nossa? Daí vai surgindo novos questionamentos. Hoje, por exemplo, será que há vida em outro planeta? Extraterrestre é verdade ou é uma mentira? E isso faz com que nós, hoje, possamos também viver períodos de mito, só que são diferentes. Eu consigo explicar a existência de um disco voador? Eu nunca vi um, mas eu posso dizer que ele não existe? Bem, eu posso dizer que na minha imaginação ele existe. Eu já vi muitos filmes que falam de vida extraterrena. E nessas vidas extraterrenas dos filmes, existem muitos discos voadores, naves espaciais. E se existe nave espacial, já está na minha imaginação. Então, eu posso dizer que extraterreno, da forma como eu entendo, é um mito. Mas vamos supor que amanhã ou depois uma grande nave espacial pare sobre a Terra, ou numa cidade qualquer, como o Rio de Janeiro. E aí todo mundo olha para o céu ao mesmo tempo. E todos veem aquela nave gigante. E daquela nave gigante descem seres que têm características diferentes da nossa. E naquele instante eu posso dizer: caramba, existe vida fora do planeta Terra. E naquele instante, tudo aquilo que se acreditava que poderia ser mito, histórias contadas para explicar o inexplicável, vai deixar de ser história, vai passar a ser história com H. Um marco, um momento em que todo mundo vai passar a entender que não está sozinho no universo. Entende? Enquanto isso não acontece, a gente vai especulando, a gente vai criando ideias e imaginações a esse respeito. Entenderam, então, como é que se inicia o processo de desligamento da filosofia do pensamento mítico? Até hoje ainda existe muito pensamento mítico. Não igual ao da Grécia Antiga, mas os pensamentos míticos hoje, eles podem ser questionados cientificamente e filosoficamente. Compreendem? Então, vamos lá. Dúvidas? Quero ouvir os comentários de vocês. Coloque aí no Google, sala de aula, no Google Chat. Coloque nos comentários aí do YouTube. Quero ver os seus comentários a esse respeito. Vocês acreditam em vida em outro planeta? Alguém aí já viu um extraterrestre? Conte pra gente. Gostaríamos muito de saber se vocês já viram uma nave espacial. Isso é importante, porque de repente, se você viu, eu posso passar a acreditar também. E aí a gente vai começar a quebrar os nossos pensamentos míticos. Então, comentem,
façam as suas interlocuções, como a gente gosta de falar na academia, na faculdade. Faça aí as suas proposições. Coloque as suas ideias para que eu possa lê-las. Então, para os filósofos pré-socráticos, o princípio de todas as coisas, aquilo onde tudo surgiu, chama-se a arqué. Ele não se encontra na ordem do tempo mítico, mas requer um princípio teórico, fundamento de todas as coisas. Então, eu consigo pensar, por mais que eu não consiga visualizar, mas eu consigo pensar que existe, sim, um momento original. Aquele momento onde tudo surge. Eu posso não saber como é que ele foi, mas eu, se me parar um pouquinho para pensar e começar a retroceder no tempo, pelo questionamento filosófico da lógica, eu vou entender que em algum momento surgiu um. E desse um, todos os outros vieram. Porque é assim até hoje. Eu preciso de um para que desse um venha outros. Claro que se a gente falar em formação de um novo corpo, seja do nascimento de um novo ser, eu preciso de dois, pelo menos. Que não precisa ser dois seres. Pode ser um ser que possui duas células que se combinam. Então, basicamente, eu preciso de célula para a formação de um novo ser. Então, duas células se unem e formam um novo ser. Em qualquer reino. Pode ser o reino vegetal, o reino mineral, o reino animal. Então, eu preciso de dois, no mínimo, para poder formar. Agora, antes desses dois, algo tem que ter existido para os dois existirem. Entendem? Então, por mais que eu não saiba como, eu não tenho explicações para isso, eu tenho condições filosoficamente de compreender isso. É esse princípio teórico. Existe um princípio básico, que eu posso não ter explicações lógicas ainda, mas que provavelmente, se eu olhar para trás, há 5 milhões de anos, essas explicações estavam muito distantes. Mas se olhar para agora para nosso tempo, com referência a 5 milhões de anos, nós estamos muito mais próximos dessa explicação de encontrar essa verdade do que quem estava 5 milhões de anos aqui no planeta Terra. Compreendem? Concordam com isso? Já pararam para pensar nisso? Que mesmo que você não tenha explicações, o princípio você pode supor que ele exista? Então, isso é um pensamento filosófico. Então, vamos em frente. Heráclito e Eudevir. Heráclito é um filósofo grego, pré-socrático. Sim, nasceu antes de Sócrates. Que foi muito badalado na época dele por causa das ideias que trouxe. Então, Heráclito viveu entre 544 e 484. Ué, professor, não está errado não, né? De 484 a 544? Não. Porque quando a gente está contando o tempo na nossa realidade, nós contamos o tempo como uma referência. Lembra do marco histórico que eu falei? Essa referência é o nascimento de Cristo. Nós vivemos naquilo que a gente chama de era cristã. Por que era cristã? Porque existe os povos que nasceram antes de Cristo, na verdade, para cá, né? Antes de Cristo, e os povos que nasceram depois. Nós nascemos depois de Cristo, por isso DC. E aqueles que nasceram antes de Cristo é AC. Mas como é um marco histórico, imagine que seja uma régua, com um ponto no meio, ponto de origem. Antes do ponto de origem, até o ponto de origem, vai decrescendo. Então, eu tenho aqui, o ponto de origem é zero. Então, eu tenho aqui 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aí começa a somar. 1, 2, 3, 4. E assim por diante. Então, os séculos são contados na nossa era pela referência do nascimento de Cristo. Então, aqui, o Heráclito nasceu em 544 a.C. e faleceu em 484 a.C. É só a gente subtrair aqui e nós vamos entender quantos anos ele viveu. Por exemplo, eu não fiz esses cálculos. 544 menos 84, só para que a gente tire essa dúvida, ver quantos anos o Heráclito viveu. Vamos lá. 544 menos 484.
Viveu 60 anos, Heráclito. Então, essa diferença aqui de 60 anos, na medida que o tempo vai passando, vai se aproximando do nascimento de Cristo. Claro que não se contava assim antes de Cristo nascer. Se contava de maneira diferente, mas depois que Cristo nasceu, tudo mudou. Então, Heráclito nasceu em Éfeso, na Jônia, e, como seus contemporâneos, procurou compreender a multiplicidade do real. Sim, porque até então vivia-se no pensamento mítico, lembra? Então, o mito explicava uma série de fenômenos. Heráclito começou a questionar alguns desses fenômenos para entender um pouco da realidade. E, ao contrário dos seus contemporâneos, ele não rejeitou as contradições e quis apreender a realidade na sua mudança, no seu devir. Então, para o Heráclito, existe algo que ele chama de devir, que é a mesma coisa que você falar que houve uma mudança, algo que está em processo de mudança, aquilo que está por acontecer. É como se eu soubesse, filosoficamente, que daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 2 anos, a nossa vida não vai ser igual à de hoje. A nossa maneira de trabalhar nas escolas vai ser diferente da que era 1 ano atrás. Como é que eu posso saber disso? Por causa dessa situação que nós passamos a viver, pela necessidade de cuidado com a nossa saúde, de proteção da nossa saúde, para não nos adoentarmos com o vírus que está por aí. Então, eu posso dizer que daqui a 1 ano, mesmo que a gente esteja numa sala de aula presencial, a nossa forma de trabalhar vai ser modificada, ou seja, vai ser diferente da forma que é hoje e o que foi ontem. Por quê? São coisas que estão num processo de mudança, coisas que estão por acontecer. É aquilo que a gente chama de devir. Então, o devir está proposto. Eu já posso supor que algo vai ser diferente, por mais que eu não saiba como que vai ser diferente. Então, o Heráclito era defensor do devir, de que tudo está em um processo de mudança o tempo todo. E aqui eu trago uma chargezinha do personagem chamado Tucano, o pré-socrático. E aí ele diz aqui, tem um tucano, exatamente um tucano, dizendo aqui, ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. Quem disse isso foi Heráclito. E aqui tem uma plaquinha escrito, cuidado, rio de piranhas. E vai lá o homem das cavernas, né? Tá até com o rabinho esse homem aqui assoviando pro rio. Ele não sabe que o rio tem piranhas, mas provavelmente ele vai descobrir quando ele entrar nesse rio. Então, ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. O que isso significa? O Heráclito tem uma explicação, que todas as coisas mudam sem cessar. E o que temos diante de nós em dado momento é diferente do que foi há pouco e do que será depois. Então, esse momento agora, o agora, o agora, o agora, daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, não vai ser mais os mesmos. Tudo que eu fiz há uns instantes atrás vai ser diferente daqui a alguns instantes à frente, segundo Heráclito. Por isso que todas as coisas mudam sem cessar. E se a gente parar para pensar, vejam só, a Terra está girando e nós estamos aqui, conversando, dialogando, debatendo sobre esse tema diante dessa câmera. Vocês do outro lado, eu do lado de cá, estamos aqui dialogando juntos, mesmo separados. E esse instante, a Terra está girando. Não está só girando em torno do seu eixo. Ela está girando em torno do seu eixo e, ao mesmo tempo, girando em torno do Sol. E, junto com a Terra, tem um satélite chamado Lua, que também está girando ao redor da Terra. E que, porventura, já que a Terra está girando ao redor do Sol, também está girando ao redor do Sol. E isso vai dando características à nossa realidade. Nós temos mudança de estações, por exemplo. Nós temos, por exemplo, o dia e a noite. E cada característica dessa está associada ao devir, a esse processo de mudança sem cessar. Então, o dia de ontem não é igual ao dia de hoje. Por mais que eu queira repetir as mesmas coisas, o ontem me fez um indivíduo diferente. Então, hoje eu vou ser diferente do que eu fui ontem. Eu posso permanecer parado sem fazer grandes coisas na minha vida, mas a minha vida está andando. E ela está me dando oportunidades de descobrir coisas novas. É esse o processo do Heráclito.
já que estamos em uma mudança constante, precisamos aproveitar as mudanças para que a gente possa se adiantar, avançar, evoluir junto com essas mudanças. Até aqui tudo bem? Comentários, perguntas, questionamentos? Fiquem à vontade, façam todos que vocês quiserem. Então, todas as coisas mudam sem cessar e o que temos diante de nós, em dado momento, é diferente do que há pouco e do que será depois. Então, do que foi há pouco e do que será depois. Guarda bem isso. Segundo Heráclito, o que aconteceu ainda há pouco vai ser diferente do que vai acontecer logo depois. Tá bom? Então, para Heráclito, o ser é um múltiplo, não apenas no sentido de que há uma multiplicidade de coisas, mas por estar constituído de oposições internas. Sim, porque o tempo todo eu me questiono sobre a verdade das coisas, sobre as razões das coisas acontecerem, por que elas acontecem daquele jeito, por que elas acontecem de outro, por que não acontece do jeito que eu gostaria. E isso vai criando dentro de nós, no nosso mental, na nossa vida interior, oposições. E essas oposições, às vezes, nos prendem, nos acorrentam, dificultam o nosso caminhar. E a partir do momento que eu começo a questionar, a refletir sobre isso, eu posso eliminar algumas oposições que vão me permitir avançar. E é isso que o Heráclito está querendo dizer. Vamos aproveitar essas oportunidades. Vamos diminuir as nossas oposições internas para que a gente possa avançar. Permita-se ir no fluxo. É essa a ideia. Desde que esse fluxo traga benefício para vocês, né? Que te construa e não te destrua, porque às vezes o fluxo é negativo. E aí ele pode te afundar. Então você tem que ter discernimento para também entender isso. Mas se você estiver se desenvolvendo filosoficamente, refletindo filosoficamente, provavelmente o discernimento vai lhe ser apresentado. Tudo bem? Então está aqui. O que mantém o fluxo do movimento não é o simples aparecer de novos seres, mas a luta dos contrários, pois a guerra é pai de todos, rei de todos. Aí tem aqui um desenho que eu mostro isso. Um campo de batalha, né? Um puxa para cá, outro puxa para lá, só que isso está dentro da cabeça de cada um de nós. Então, essa luta dos contrários, alguém vai vencer essa guerra. Que essa guerra seja vencida por aqueles que, de fato, dentro da cabeça de vocês, querem o seu bem-estar. Então, é o nosso inconsciente lutando para que você possa ir à frente ou ficar para trás. Essa luta é preciso ser resolvida. Essa resolução só se dá através de reflexão. Podemos continuar? Perguntas? Coloque aí no chat, no comentário. Estou aqui ao vivo com vocês. Então aproveitem aí para mandar seus comentários e fazerem as suas sugestões. Criem aí suas dúvidas, suas perguntas a esse respeito, que a gente responde. É da luta que nasce a harmonia, como síntese dos contrários. Vejam só esse desenho do Bob Esponja, né? Está aqui o Patrick, o senhor Lula Molusco e o Bob Esponja de frente para o mar e aqui observando calmamente, tranquilamente, de forma bastante serena, o fogo. Imagine só, dentro do mar, o fogo, né? Então, é da luta que nasce a harmonia como síntese dos contrários. Então, a gente vai aprendendo através das nossas adversidades, né? Aquilo que vai nos sendo apresentado e que vai fazendo com que a gente avance. Vencendo a cada adversidade, melhor nós nos tornamos, mais fortes nós também ficamos. Então, o dinamismo de todas as coisas pode ser representado pela metáfora do fogo, expressão visível da instabilidade. Sim, o fogo é instável, ele pode te queimar, mas ele também pode te aquecer. Símbolo da eterna agitação do devir, está sempre em mudança. O fogo eterno e vivo, que ora se acende e ora se apaga. Então, ora ele pode estar ali lhe estimulando, ora ele pode estar te queimando, ou seja, impedindo que você vá à frente. Então, a gente precisa manusear esse fogo e entender como se manuseia esse fogo para a gente aproveitar o melhor dele. Um outro pré-socrático é o Parmênides. Ele já tem uma outra ideia, que é a ideia do ser é imóvel. O ser é imóvel. Parmênides já viveu em 544 a 450 a.C. Ele viveu em Eleia, cidade do sul da Magna Grécia. Sua teoria, também chamada eleática, influenciou de modo decisivo o pensamento ocidental.
criticou a filosofia heraclitiana ao contrapor a imobilidade do ser ao tudo flui, propôs para Heráclito. Enquanto o Heráclito acredita na mudança permanente, né, no devir, no processo de mudança, o Parmênides já acredita em outra. Ele já acha que isso é um absurdo, é impensável afirmar que uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo. Porque, segundo o processo de mudança do Heráclito, o tempo todo está em mudança. Então, o que eu sou agora não vou ser daqui a instantes. Então, eu deixo de ser o tempo todo. Já para o Parmênides, isso não, isso é imutável. O ser é imóvel, ele não muda. Essa é a luta da filosofia. Então, enquanto um está trazendo uma ideia, outro está trazendo outra. E lá na frente, os dois vão acabar contribuindo para novos pensamentos. Essa é a ideia. Lembre-se que eles são pré-socráticos. Estão criando, na verdade, sem saber, na época, eles não sabiam que Sócrates ia nascer, sem saber o terreno para que novas ideias surjam. Então, com base no princípio estabelecido por Parmênides, conclui que o ser é único, imutável, infinito e imóvel. Então, é contrário às ideias de Heráclito. Então, para Parmênides, o ser é único, imutável, infinito e imóvel. Até aqui, tudo bem? Então, registrem isso. Se tiver dúvidas, vão registrando as coisas que eu estou falando, porque assim você vai tendo as diferenças. O que é o Heráclito pensa, que é na mudança, e o que Parmênides pensa, que é na não mudança, ou seja, na imutabilidade. Então, para Parmênides, o movimento existe apenas no mundo sensível. Está vendo aqui um cérebro? Várias coisas acontecendo dentro desse cérebro ao mesmo tempo. Tem uma parte aqui que ainda não está ocupada, mas aqui está ocupada por plantação, aqui está por diversão, aqui está para um cultivo, para um estudo, aqui está tudo organizadinho. Pois bem, portanto, a percepção pelos sentidos é ilusória e fundamentada na opinião. Apenas o mundo inteligível é verdadeiro. Então, pensem só. Para Parmênides, o movimento existe apenas no mundo sensível. Não é uma coisa como o Heráclito dizia, que o tempo todo acontecia a todo momento. Só nas nossas sensibilidades, nossa percepção da realidade é que há a mudança. Então, é como se eu me percebesse diferente daqui a 10 minutos. Mas, na verdade, eu não mudei. É só minha percepção que mudou, que é o que ele chama o nosso mundo inteligível. O que eu consigo pensar a respeito do momento que eu estou agora é que pode mudar, mas não eu. Eu não mudei, eu continuo sendo o mesmo. Mas os meus pensamentos, as minhas ideias, os meus sentimentos, as minhas sensações, as minhas percepções, as minhas emoções, isso pode mudar. Por quê? Porque a percepção pelos nossos sentidos é ilusória. Eu vivo um mundo de ilusões, segundo Parmênides. Então, essas ilusões mudam o tempo todo. É só eu encontrar alguém que fale uma coisa diferente para mim, que me dê um estímulo que eu possa continuar. E aí eu mudo minha depressão para uma... Ou seja, minha condição depressiva para uma condição mais otimista, mais com mais expectativa. Então, o tempo todo, as emoções estão degladiando. Né? É aquela coisa dos contrários, que o próprio Heráclito falou. Então, a questão dos contrários é importante também. Então, veja o que o Heráclito falou aqui. Ó. É da luta que nasce a harmonia. Então, o Parmênides vai usar essa ideia do contrário e vai dizer para nós que esses contrários ocorrem na nossa percepção e não em nós mesmos. Claro que a gente está fazendo uma viagem filosófica, mas pensem, olha só esse cérebro. Tantas coisas estão acontecendo aqui ao redor desse ser. Será que essas coisas todas estão acontecendo ao mesmo tempo? É só na imaginação dele? É isso que a gente precisa entender. Cada filósofo traz uma contribuição. Se a gente entende a contribuição do filósofo, a gente pode entender um pouco sobre nós mesmos, como é que nós agimos diante de certas situações. Uma das consequências da teoria de Parmênides é a identidade entre o ser e o pensar. Ao pensarmos, pensamos algo que é, e não conseguimos pensar algo que não é. Então, eu penso de forma afirmativa. O que eu estou pensando é aquilo que está acontecendo. Eu não consigo pensar aquilo que não está acontecendo. Então, se eu consigo controlar meu pensamento, eu consigo aproximar meu pensamento da verdade, as chances de eu contribuir
comigo mesmo, para o meu avanço, para a minha evolução, para o meu desenvolvimento, são enormes. Porque se eu pensar que eu sou um fracassado, por exemplo, se eu penso naquilo que provavelmente, segundo Parmênides, eu vou me tornar um fracassado. Então, é a filosofia mágica, porque quando a gente começa a perceber isso, se eu estou em processo de mudança como Heráclito, mas eu também tenho aqui nos meus sentidos, nos meus pensamentos, uma ilusão, se eu melhorar e eliminar os elementos da ilusão e buscar mais a verdade, as chances de eu conquistar tudo que eu desejo aumentam gigantescamente. Pensem nisso. Pensem nisso. Isso é importante. Tá? Sofistas. Esses já são outros filósofos que nem são aceitos como filósofos pelos próprios filósofos. Já estamos chegando na época de Sócrates. Então, os sofistas são aqueles que usam a arte de argumentar. O grupo de pensadores identificado como sofistas caracterizou-se principalmente pela ausência de uma doutrina em comum e pelo ensino voltado a um fim instrumental. Eram vistos como habilidosos oradores pelas pessoas, reconhecendo-se a importância das palavras e do uso da lógica. Então, os sofistas organizam bem os pensamentos, usam a lógica para a argumentação, pensam antes de falar, colocam as palavras que vão atender às suas necessidades, fazer você refletir sobre aquilo. Então, os sofistas têm bem nisso. E é interessante, porque eles vão manuseando e lhe convencendo, mesmo que esteja conduzindo você para algo que seja falso. Por isso que os filósofos questionam ele. Porque nem sempre os sofistas trabalham com a verdade, mas eles constroem verdades que podem lhe convencer. E isso foi uma luta, um debate muito grande com os filósofos, principalmente com Sócrates. Então, aqui eu vou citar um dos sofistas, que é o Protágoras, conhecido como Protágoras de Abdera. Nasceu em 485 e faleceu em 411 a.C. Ele dizia o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. Então, pensem só, ele já está aí colocando o homem como centro das atenções. Está tirando aquela coisa da divindade, do mito, e já trazendo a questão do homem como um importante elemento da realidade no qual nós pertencemos. Então, para Protágoras, pode ser entendido, por exemplo, que a exaltação da capacidade humana é de construir a verdade. Então, nós é que somos capazes de construir a verdade. A verdade está na nossa mão. Isso significa que ele está falando de uma verdade que é a verdade do conhecimento? Ou é uma verdade relativa? É dessa verdade que todos estão buscando? Ou é uma verdade que está sendo construída? E é isso que se aproxima do que é falso. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas pessoas, ainda hoje, são sofistas. Elas nos enganam. Elas nos enganam por quê? Porque a gente não está em busca da verdade, a gente não está se aperfeiçoando. Então, nós somos facilmente enganados. E se nós somos facilmente enganados, elas vencem sempre. Sempre. Elas sempre colocam certas circunstâncias à nossa disposição, como se fossem verdadeiras, e a gente cai naquilo que a gente chama do conto do vigário, que é uma metáfora para falar dos sofistas. O que eu conto o vigário? Eu conto uma história para você, tão bem construída, com uma linguagem adequada ao seu entendimento, e você acaba acreditando. E quando você acredita, o sofista venceu essa negociação de argumentos, porque ele usou a linguagem dentro do contexto que você precisava. E aí ele construiu uma verdade. Se estiver trabalhando para o bem, ótimo. E se estiver trabalhando para o mal? É essa a dúvida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os sofistas. Primeira palavra-chave, sofisma. Anotem aí. Primeira palavra-chave, sofisma. O método socrático vai exatamente surgir, aí está o Sócrates, um desenho do Sócrates, vai surgir para que coloque os pingos nos is, ou seja, ele vai começar a questionar esse método dos sofistas, que é esse convencimento independente sem ter preocupação com a verdade. Então, Sócrates nasceu em 470 a 399, foi quando ele faleceu, antes de Cristo. Nada deixou escrito. Já comentei, provavelmente, com vocês em outros momentos. Sócrates era analfabeto, então ele não sabia escrever. Também era mendigo. Então ele dependia muito da solidariedade alheia para viver. Mas suas ideias foram divulgadas por Xenofonte, um outro filósofo, e Platão, principalmente Platão, que é muito conhecido, que foram dois de seus discípulos. Então é como se eu agora estou aqui falando para vocês, se eu fosse o Sócrates,
Tudo que eu estou dizendo para vocês, eu não sei escrever, não sei ler, mas estou falando e vocês fossem anotando, e amanhã depois vocês fossem divulgar. E aí eu morri e vocês divulgaram as ideias que eu apresentei. A partir desse momento, vocês vão ser meus discípulos. E todas as ideias que eu fui apresentado, se vocês quiserem dizer que foram minhas, vou passar a ser o filósofo cristiano. Entendem? Então, esse é o processo. Então, o método socrático. Seu método é constituído de duas etapas. Aí está aqui os Sócrates, né? Conversando. A etapa da ironia e a maiêutica. Então, o método socrático ele leva esses dois caminhos, vai nessa direção dois caminhos, que é a ironia e a maiêutica. Vamos ver o que significa cada um deles. Ironia, termo que em grego significa perguntar, fingindo ignorar. Então, eu faço uma pergunta, mas na verdade eu estou fazendo de conta que eu não estou interessado. Né? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Quantas vezes vocês são irônicos, mas conscientes? Então, diante do oponente, seja aquela pessoa com a qual você está conversando, que se diz conhecedor de determinado assunto, Sócrates afirma inicialmente nada saber. Então ele já começa falando assim, pô, eu não sei nada sobre isso, mas na verdade ele está sendo irônico. Ele sabe muito. Então ele vai jogar o anzol para pescar. E aí você vai começar a falar. Ah, que interessante. E ele sempre ignorando. Então, com hábeis perguntas, desmonta as certezas, até que o outro reconheça a própria ignorância ou desista de discussão. Então, ele usa a ironia, que é uma ferramenta filosófica, que é para você fazer de conta que você não sabe, só para você saber o que o outro sabe. Não é você enganar. Muita gente acha que irônico é aquela pessoa que está tripudiando de você. Não, eu não estou tripudiando. Na verdade, eu estou querendo descobrir, te conhecer melhor. Então, a ironia, quando é construída do ponto de vista filosófico, de forma consciente, ela pode conhecer melhor. Então, eu começo a fazer perguntas, mostrando que eu sou ignorante naquele assunto, e a partir do momento que você vai respondendo, eu vou encontrando, dentro das suas respostas, o que de fato você sabe. E aí eu acabo te ensinando. Então, Sócrates, na verdade, era um grande professor, que ele descobria qual era a deficiência do seu oponente, e a partir daquilo dali ele apresentava as ideias dele, que o seu oponente não conhecia. Então, ou o oponente, aquele seu interlocutor, aprendia com ele, ou acabava ficando, por orgulho, se afastando e não querendo mais participar da conversa. Então, isso seria ironia para Sócrates. E a outra técnica que ele usava também era a técnica da maiêutica. O que é maiêutica? Vem do grego parto, parto mesmo, de dar à luz. Foi assim denominado em homenagem à sua mãe, que era parteira. Enquanto ela auxiliava no parto de crianças, Sócrates dava à luz novas ideias. Isso aqui é uma metáfora, né? Uma alegoria linguística. Enquanto ela estava lá ajudando as crianças a nascerem, ele estava tendo ideias a respeito do que como poderia, né, construir novos caminhos para aqueles que o procuravam. Então, a maiêutica é um diálogo com seu interlocutor, após destruir o saber meramente opinativo. Então, ele queria que as pessoas nascessem com novas ideias, ao invés de ficar só fundamentadas em opinião. Eu acho isso, eu acho aquilo. Então, ele dava início à procura da definição do conceito, de modo que o conhecimento saísse de dentro de cada um. Então, através das perguntas que ele fazia, ele ia levando cada um a pensar com mais calma, com mais concentração, com mais atenção a respeito de suas próprias ideias. E assim, quando surgia uma nova ideia e tinha aquela revelação na consciência do indivíduo, daquele indivíduo que estava conversando com ele, é como a maiêutica tivesse acontecendo, ou seja, nascia ali um novo indivíduo. Uma nova consciência surgia a partir daquela consciência anterior. É um novo ser. Nesse instante, surge um novo ser. Anotem aí nossa segunda palavra-chave, método socrático. E já estamos chegando ao final da nossa aula de filosofia. Exatamente. Foi muito conteúdo hoje, ainda temos muito a conversar nas próximas aulas, mas, como todo conteúdo, ele requer um teste, uma avaliação. E a nossa avaliação de hoje é esse exercício de fixação, que vocês, ao receberem a atividade, podem responder tranquilamente, tá bom? E é só colocar aí na sua avaliação o que você achou sobre isso, tá bom? E no restante dos nossos companheiros e amigos que estão aí nos acompanhando, no YouTube é só colocar a resposta no comentário do YouTube. Então vamos ao questionamento.
O ser é e o não ser não é. Este é o caminho da convicção, pois conduz à verdade. Pois pensar e ser é o mesmo. Parmênides, é um poema de Parmênides. O trecho do poema de Parmênides revela um princípio fundamental de sua filosofia. Qual é esse princípio? Letra A, centralidade em questões políticas. Letra B, mobilidade. Letra C, desprezo da fé. Letra D, imutabilidade e permanência. Letra E, mudança. Respondam aí o que vocês acham que é a resposta. E assim, nós concluímos mais uma aula de filosofia e vamos para a nossa mensagem de hoje. Mas antes da mensagem de hoje, temos aquela pergunta que eu guardei para o finalzinho, para ver se vocês são realmente observadores e observadoras atentas e atentos. Pergunta simples. Ao longo de toda essa aula, o que vocês observaram que de fato houve uma mudança? O que vocês observaram que de fato houve uma mudança durante toda a aula? Responda aí nos comentários do YouTube. Quero ver se vocês são os observadores. Quero ver esses comentários bombando, hein? Responda nos comentários do YouTube. Tá tímido? Não quer botar no YouTube? Tudo bem, pode botar no Google Chat. Mas eu quero ver, principalmente aqui no YouTube, coloque aí o que vocês observaram que houve de fato uma mudança ao longo de toda essa aula. Tá bom assim? Aguardo os comentários de vocês. Então vamos à nossa mensagem de hoje, que foi enviada pelo nosso filósofo chinês Confúcio. O que Confúcio nos diz? Quando é óbvio que os objetivos não podem ser alcançados, não ajuste as metas, mas sim as etapas da ação. Vou repetir a mensagem de Confúcio. Quando é óbvio que os objetivos não podem ser alcançados, não ajuste as metas, mas sim as etapas da ação. Comente, reflitam sobre essa mensagem de Confúcio. Escrevam o que vocês acham, se acharem que é necessário. E assim concluímos mais uma aula de filosofia com a convicção de que nos reencontraremos nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, na próxima semana. Um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos na próxima aula, na próxima semana. Até lá!